Então, vamos abordar mais a sua preparação. Como é que foi o começo? O que que você acha que você fez certo? O que que você acha que você fez errado? Quantas horas você estava estudando por dia? Como é que era a sua rotina no começo da preparação ali, 2020 mais ou menos, se você conseguir Uhum. lembrar? Eu acho que eu já comecei minha preparação com um acerto enorme, assim, que foi me organizar, pesquisar muito, né? Porque eu já conheci muita gente nesse mundo dos concursos. Aqui em Brasília, né? Você sempre conhece muitos concurseiros, né? Então, sempre conheci muita gente que me falava, não, eu estudo para concurso há 2, 3, 4, 5 anos. Mas, olha, meus primeiros 2 anos de estudo foram praticamente perdidos. Eu não sabia o que eu estava fazendo, estudava tudo errado. E eu sempre pensei, pô, eu não tô com esse tempo para perder, não, eu não quero estudar errado. Então eu sempre me preocupei muito em estudar da forma correta desde o primeiro dia, porque o TCU estava esquentando, o TCDF tinha, a prova tinha sido suspensa, mas uma hora ia ser remarcada, eu não tinha muito tempo a perder. E eu não queria perder tempo, né? Então eu pesquisei muitos técnicos de estudo, entrei no coaching do professor Diogo Moreira, comecei a estudar já no coaching. Então, eu acho que isso foi um grande mérito do início da minha preparação, que eu já comecei estudando, usando técnicas boas, assim, desde o início, né? Então, Legal. vamos lembrar que quando eu comecei a estudar, eu já tinha um hábito de estudo grande, né? Eu já estudei muito no meu mestrado, muito mesmo. Não era de uma forma organizada como era para concurso, era uma bagunça, era muito estudo, mas era bem bagunçado. Então, assim, eu já tinha esse hábito de sentar e estudar, né? Tinha Então, eu já comecei concentração, né? isso, exato. Então, já comecei com a carga horária razoavelmente elevada. Eu concluí o mestrado, saí do meu trabalho, pedi demissão da FGV e decidi que eu ia ficar por um tempo dedicado integralmente aos estudos, né? Só estudando, né? Entre Sim. aspas, muitas aspas. E aí eu defini para mim inicialmente uma rotina de 7 horas líquidas em dia de semana, né? E mais 4 horas líquidas no final de semana, que era um sábado de manhã. Então essa era a minha rotina ali no inicinho. E eu fazendo o ciclo de estudos, marcando horas líquidas, com pausas marcadas. E eu me encontrei bem nessa rotina, até porque eu estava muito empolgado e motivado, né? Eu tinha sofrido tanto lá no mestrado, tinha estudado tanta coisa que eu não gostei, que quando eu comecei a estudar os assuntos, assim, eu adorei, achei o máximo. Para mim tava prazeroso, assim, principalmente no início, aprendendo muitas coisas novas e tal. E você estava por conta própria no seu próprio ritmo também, né? Quem sabe estudar, quem está acostumado a estudar, gosta disso, Exatamente, né? Eu considero exatamente. assistir aula, seguir ritmo de aula acadêmica uma coisa assim desesperadora. Eu imagino que você tenha sentido também muito lento, né? Quando estava lá Sim. no Ah, e mestrado. também, outra coisa nossa, que me encheu o saco lá é que, cara, era muito difícil. Eu estudei, assim, matemática e estatística num nível muito alto lá. Então, assim, chegava num nível que eu não dependia só de mim, eu precisava de ajuda dos outros colegas também. Para tudo, quase, né? Então, eu estudar para concurso, que era uma coisa que eu sabia que eu dependia só de mim, eu não precisava da ajuda de ninguém. Tudo que tinha ali eu conseguia aprender, né? Era só questão de sentar, me organizar e ler, né? Só essa sensação de independência, de que bastava eu estudar na minha, era libertador para mim. Então, comecei com essa rotina, né? Então, dava 39 horas semanais aí, né? E, assim, eu me encontrei, por incrível que pareça, eu tava até bem com isso, né? Eu tava me sentindo até tendo uma rotina saudável, assim. É, acordava ali umas 7h30, 8 da manhã, estudava umas 3 horas e meia, umas 4 horas até a hora do almoço, mais umas 3 horas depois do almoço. Consegui parar de estudar ali umas 6 da tarde. Dava até para fazer um exercício à noite, assistir uma sériezinha, alguma coisa, ler um livro, ao lazer, né? Então tava numa rotina que eu tava me sentindo bem, sabe? Quase igual a minha rotina. Só que eu fazia 6 horas e não 7, mas era É, o mesmo esquema, mesmos horários, metas, assim, parava às 18 eu horas também. não é à toa, eu me inspirei bastante nas suas histórias quando eu fui montar a minha. Legal, legal. E funcionou, né? Funciona. Funcionou. Mas aí passaram-se uns 3 meses, não lembro, 4, e eu tava correndo atrás, eu tava estudando pro TCU, né? Mas a prova do TCDF foi esquentando, né? Claro que o edital era muito semelhante, então você aproveitava tudo praticamente, né? Mas à medida teve uma hora que o TCDF começou a esquentar mais, né? A prova ser remarcada, e eu senti que eu precisava acelerar. E eu tava me sentindo bem ainda, eu falei, não, dá para puxar mais um pouquinho, né? Eu acho que é isso, você vai ter sempre que ir tateando, né? Você só percebe os seus limites testando, né? Se com 6 horas tá tranquilo, tenta 7. Tá tranquilo, tenta 8. Aí não, ficou um inferno, volta para 7. É isso, vai Isso tentando, aí. né?
E aí Verdade. eu passei de 7 para 8 e dei conta, né? Já não era, se com 7 horas eu estava achando até prazeroso, por incrível que pareça ainda, com 8 não, já era muito puxado. Já era bem puxado. Eu conseguia cumprir, não enlouqueci com isso, mas já era uma rotina, assim, que demandava muita disciplina. Quanto tempo você Então, aguentou fazer 8 horas por dia? eu devo ter começado a fazer, eu fazia 8 horas líquidas por dia de semana, no final de semana eu mantive 4 horas líquidas no sábado só, né? Eu comecei com essa rotina, devia ser junho ou julho de 2020, né? E segui nela até a prova do TCDF, que foi em fevereiro de 2021. Então, Cacetada. foi um tempinho, né? Foi um É tempinho, eu tava difícil bem mesmo, cansado, cara, né? segurar esse ritmo aí. Eu aguentei 2 meses É. só com 8 horas diárias. Não tinha Pois essa, é. essa força, não. Beleza, então seguindo essa rotina até o TCDF, né? Tava realmente empolgado, né? Estudando pra caramba. Ah, e aproveitando esse mundo de pandemia também, que não tinha muita coisa pra fazer, né? Então eu entrei de cabeça. É porque você não tem filho, E, meu amigo. A pandemia, para mim, foi o contrário. Foi uma é, loucura. 2 crianças em casa, correndo pela é. sala, do quarto para a sala. Tá maluco. Não, exatamente. Eu sou um privilegiado, eu tenho total consciência disso, mas o meu papel era aproveitar essas coisas que eu tinha a meu favor, né? Isso aí. É. E aí fiz o TCDF, né? Que foi em fevereiro de 2021, e eu fiz uma boa prova do TCDF. Eu fiz a prova do TCDF com 11 meses de estudo, né? E eu não tive a minha discursiva corrigida por um ponto só. Então foi um misto de sensações, né? Por um lado eu fiquei meio frustrado, que, putz, cara, por um ponto, tá de sacanagem, né? Mas por outro, eu sempre tentei olhar as coisas de forma positiva, né? E eu fiquei, caramba, para 11 meses de estudo, eu fiz uma prova muito boa, sabe? Eu sei que tinha muita gente se preparando há muito tempo, gente estudando há muitos anos. Então eu me senti orgulhoso de mim mesmo. Assim, eu senti que eu tinha potencial, que eu tinha potencial, que eu tinha capacidade, que a forma como eu estava estudando era boa, estava funcionando. Então, eu sempre tentei ver as coisas do lado positivo. Então, eu gostava de. Nem que eu tivesse que mentir para mim mesmo um pouquinho, às vezes, né? Então, eu falava. Eu fiquei, o quê? Acho que os 72 primeiros tinha a discussão corrigida, né? Eu devo ter ficado em, sabe, 85, 90, alguma coisa assim. E eu falava, eu duvido que tenha alguém nesse top 100 que estudou menos tempo do que eu. Era uma forma de eu me Verdade. motivar, de eu ver valor em mim mesmo, né? E pensar que eu tinha uma boa perspectiva para seguir, né? Muito bom. E você conseguiu bater o edital inteiro? Você imagina que bateu quantos por cento do edital? Eu bati o edital inteiro, sim. Claro que com algumas matérias menos importantes você dá menos foco. Para mim, inglês. Sei lá, eu não chamo inglês de bater o edital. Para mim, eu fiz Sim, inglês com conhecimento da vida, né? sim. Então, assim, eu bati o edital, sim. E é interessante notar que, batendo o edital, você ainda não tinha passado, né? Algumas pessoas não entendem que, e provavelmente você vai falar disso mais tarde, existe um processo de amadurecimento durante o estudo também, né? Não só de avançar nas matérias, mas o tempo vai passando e você vai ganhando uma casca, você vai ganhando uma Com, experiência, uma com maturidade, certeza. né? Com Que certeza. facilita. Uma coisa é você estudar todas as aulas e conteúdos do edital, né? Outra coisa é você refinar os conhecimentos. Digamos que o conhecimento vai de 0 a 10, né? Vamos supor que quando você estuda pela primeira vez, você sai dos conhecimentos 0 e você chega no conhecimento 6. A partir daí, você tem que ir rodando tudo para transformar esse 6 em um 6,5, um 7, um 8 e subindo assim, né? Aí, a cada ciclo de estudos que você vai rodando de novo, você vai acrescentando um pontinho em cada uma dessas matérias, né? Até você ficar num nível competitivo em todas, né? Eu Legal. enxergava dessa forma. E eu julguei que eu já tinha tido meu período ótimo de estar apenas estudando, né? Somente estudando, porque eu não tinha nem mais paciência de ficar o dia inteiro estudando. Então eu julguei que naquele momento seria uma oportunidade ideal para eu tentar começar a conciliar com o emprego, né? Para ganhar um dinheirinho, para arejar minha cabeça com outro ambiente, com outras coisas. Eu achei que eu quis dar essa chance, pelo menos, a tentar trabalhar e estudar. Então eu entrei no BID em junho de 2021 e entrei numa nova rotina, né? Entrei numa rotina em que eu ia conciliar estudo com trabalho. E aí, novamente, eu comecei a pesquisar formas de estudo, pesquisei bastante sobre como que se conciliava, né? Trabalhar com estudar. E fui percebendo uma coisa também que vi com o Diogo Moreira falando, e que para mim casou muito bem, foi essa dica de tentar estudar antes do trabalho. No início eu comecei com 3 horas líquidas de manhã, mas eu fui vendo que, de novo, né? Eu fui testando e vi que com 3 horas dava até para fazer um pouquinho mais.
Aí eu defini e me encontrei na rotina de 4 horas líquidas pela manhã. Então eu começava a estudar ali 6h10, 6h15, e eu conseguia terminar de estudar lá para umas 10h45 da manhã. É isso que eu ia falar, intervalos curtos, sem vacilar, Isso, sem se exatamente. distrair. Exatamente. Se eu começasse, começasse a estudar 6h15, com 4 horas líquidas de estudo e duas pausas de 15 minutos, dava exatamente umas 10h45 eu estava terminando. É isso aí. Aí terminava ali umas 10h45 e pegava direto no trabalho, né? Já com a consciência meio pesada ali, meio alerta, mas conseguia entrar no trabalho nessa hora. E aí trabalhava até umas 7 da noite, mais ou menos, e fiz essa rotina por 11 meses, entre 11 meses não, 13 meses, né? Se contar quando eu entrei no meu trabalho até a prova discursiva, a segunda fase do TCU. Olha só. Então, para quem ficou desestimulado ali com um cara que fazia 8 horas líquidas por dia no começo e começou a sofrer porque tem que trabalhar e tal, tá aí uma história bastante interessante, né? Você já com uma certa carga de conhecimento, de estudo, de várias matérias finalizadas, conseguiu estudar e conseguiu ser aprovado estudando Sim, 4 horas líquidas por dia, né? Mesmo no sim. pós-edital, mesmo para discursiva, né? De vez em quando eu falo no Instagram, no YouTube, assim, que mas eu tenho poucas horas por dia, eu trabalho, eu falo, olha, vai demorar mais, porque você vai ter que ler a mesma quantidade de coisa com menos tempo, demora mais, mas não é impossível passar num concurso grande estudando poucas horas por dia, É. Sim, porque tendo paciência, você chega no alto nível, sim, com é, certeza.